Buenas pesada, meu nome é Murilo Luiz Salvador, eu sou aluno da turma 9-2 da Escola Caldas Júnior e hoje eu tô aqui para apresentar o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto. O livro Eu Sobrevivi ao Holocausto conta a história de uma garota durante a Segunda Guerra Mundial, uma garota holandesa chamada Nanette Blitskone, que sim, ela além de ser autora do livro é a personagem principal. Aliás, ela viveu toda essa história horrível. Primeiramente, antes de começarmos a falar sobre o livro, precisamos entender sobre o que o livro fala. O livro fala em si sobre o Holocausto. Vamos entender o que é o Holocausto. O Holocausto não foi nada mais, nada menos do que uma perseguição tipo de raça e gênero, que foi criado e efetuado a partir das ordens de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 até 1945. Agora que já entendemos o ponto central do livro, podemos começar a falar sobre o livro. O livro fala sobre a história de uma garota holandesa, que se chama Nanette Blitskone, que é uma garota que, sim, ela começa muito nova a história. Ela começa muito nova, sem entender muito sobre o que está acontecendo. Só que daí, durante a história, ela vai crescendo, vai ficando mais adulta e vai entendendo que aquilo lá, que o que ela está vivendo, não é nada mais, nada menos do que um jogo entre gato e rato. Se o gato te pega, se você comete um erro e o gato consegue te pegar, você já era, infelizmente. A autora sempre tá, quando ela escreveu o livro, dá pra ver que ela sempre tenta dar ênfase em como aquilo foi ruim e como aquilo pode afetar o cenário inteiro global. E não só a um tipo de pessoa, não só a um grupo específico, mas a vários. Também no livro pode-se entender que o que ela viveu não foi uma coisa simples, foi uma coisa muito difícil. Aliás, não tem como você viver o Holocausto, viver um lugar onde está todo mundo sempre querendo te matar e sair daquilo inteiro. Pois, aliás, você não saía sempre inteiro de um campo de concentração. Você sempre saía sem a sua parte mais importante, que era a humanidade. Pois você não era quase mais um humano, você era um defunto que andava. Mais ou menos dá para chamar isso o que foi o Holocausto. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. No início de 1939, no caso, a Alemanha invade a Holanda, que é o país onde a nossa personagem principal vive. Ela é judia, obviamente, senão ela não estaria no campo de concentração. Depois de um bom tempo da tomada e da invasão da Holanda pelos alemães nazistas, ela acaba indo para um campo de conexão, que é um campo que as pessoas iam antes dela irem para os campos de concentração. Os campos de conexão ainda não eram o pior a ser visto. Sim, lá havia doenças, ratos, superlotação e de tudo que se podia pensar de pior durante essa época. Porém, ainda não eram em escalas tão grandes. Porém, no início de 1943, tudo muda. Quando ela vai para um dos campos mais horríveis, Bergen-Belsen. Em Bergen-Belsen, que fica quase no coração da Alemanha, perto de Berlim, um pouquinho mais pro lado da Polônia, ela acaba descobrindo que a vida dentro daquele lugar será horrível. Ela perde parentes, ela perde amigas, ela perde tudo. Ela acaba se tornando praticamente um zumbi, alienada pelo nazismo. Esse é sobre o que se fala o livro. Não há nada mais que se possa falar. É um livro muito bom. Recomendo extremamente. A leitura é rápida e simples. Se tu engatar assim uma quinta marcha e ler, tu consegue ler bem rapidinho. E falar mais do que isso não tem para falar. Aliás, se eu falar mais, eu vou dar um spoiler das melhores partes. Me despeço aqui e até mais.